Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Que alegria, podemos cultuar a Deus, né? Nosso coração agora é inclinado para isso. Ele era inclinado somente para os desejos da carne, hoje eles se inclinam para as coisas do Espírito, porque o Senhor nos transformou. Que grande alegria. Então, falamos ontem sobre não idolatrar os filhos, filholatria. Hoje pela manhã, nós falamos sobre criar os filhos para a glória de Deus, como viver isso na prática, né? Esse treinamento no dia a dia. E agora vamos falar que os filhos são bênção do Senhor, tá certo? Então, abra sua Bíblia aí no Salmo 127. Salmo 127. Amém? Diz assim o verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar. Deus amado e querido, obrigado por estar aqui mais uma noite, no dia do Senhor, para nos curvarmos, ó Deus, diante da Tua santa e poderosa palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe com sabedoria do alto, pelo Teu Santo Espírito, aplicando a Tua palavra em nossos corações, gerando transformação, nos fazendo mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso desejo, Deus. Também pedimos por aqueles que não Te conhecem, que sejam alcançados por Tua graça. Pedimos também pelos pequeninos que estão aprendendo com os professores lá em cima, que o Senhor possa colocar fé no coração deles e eles sejam salvos para a Tua glória. Esse é o desejo do nosso coração. E oramos ao Senhor nos méritos de Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Filhos são bênção do Senhor. O mundo fala o contrário. Então, quando alguém casa e logo tem um filho, as pessoas dizem, não vão aproveitar a vida, as pessoas não olham para isso com bons olhos. E quando eles passam de 2 filhos, eles não têm juízo, estão doidos e tal, e por aí vai. Por quê? Porque hoje criar filho numa sociedade assim é complicado. O menino chega na adolescência, vira um rebelde, é tudo muito difícil. Então é melhor não ter filhos. E assim, o índice, né, de natalidade, de nascimento de crianças no nosso país está abaixo de 2. Enquanto para um muçulmano, a média são 8 filhos por família. Eles têm um plano de dominar o mundo através dos filhos. Estima-se que na Alemanha, daqui a 7 anos, eles vão estar dominando escolas, faculdades e tudo. Só por meio dos filhos, sem pegar em armas. Eu não sei como é que eles veem os filhos, né? Não estudei lá o Alcorão. Mas o fato é que eles têm muitos filhos. Enquanto que nós acabamos acreditando muitas vezes na mentira que o mundo prega, de que filhos não são bênção. Eu queria então, nessa noite, dizer o que Deus pensa a respeito disso. Para que nós, como filhos de Deus, cristãos, possamos olhar para os filhos como realmente eles são. Então, o texto que nós lemos, ele faz uma declaração muito importante. O contexto é falando sobre a confiança em Deus. Esse salmo vai falar a respeito disso.
E aí, no meio das frases que ele vai soltando, ele solta uma verdade aqui, que é o que a gente vai olhar essa noite. Herança do Senhor são os filhos. Então, os filhos são colocados aqui como heranças do Senhor. Herança é uma coisa boa ou ruim? O que vocês acham? Quem aqui recebeu herança? Uma casa de herança? Alguém recebeu? Eu recebi. Ó, tem gente ali que recebeu. Não é bom, né? Não é bom, não? Uma casa? Ah, acho que a casa deve ser vizinha. Depende do local da casa, né? Mas casa, você recebeu uma casa de herança, né? Você não vai pagar aluguel, então isso é muito bom. Né? Você dá aquele up, né, na sua vida sem tanto esforço, né? Imagine você ter que ralar e começar tudo do zero, mas alguém trabalhou por você, ralou duro, economizou, adquiriu posses e aí vai dar tudo assim de mão beijada. Então é muito bom receber heranças, né? Então você ter heranças aí. E aí a palavra de Deus ela vai usar essa palavra para falar que ter filhos é uma coisa boa. Não só o fato de ter a herança. Então, a herança em si só ela já é muito boa, ela já carrega esse benefício, mas também o fato de quem é essa herança. Então, eu recebi, a minha esposa recebeu uma casa de herança da mãe dela. Só que quando fala dos filhos, é uma herança que vem de quem? Do Senhor. É o Senhor que dá esses filhos como herança. Então é algo vindo de Deus. É uma bondade de Deus. É uma graça do Senhor. É um favor imerecido de Deus, né? E aí eu preciso lembrar aos meus amados irmãos que nem todos os casais vão ter esse privilégio de receber filhos como herança do Senhor. Então existem muitos casais que sonham em ter um filho, né? Mas, pela soberania de Deus, ele decidiu não dar filhos a algumas famílias. Então só o Senhor pode fazer isso. Só Ele pode fazer esse milagre de gerar uma vida dentro de um ventre. Por isso que o salmista vai dizer que o Senhor formava, né, de forma assombrosa, tecendo ali dentro do ventre. Então, na minha igreja, lá em BJ, tem alguns casais que sonham em ter filhos. Essa semana eu fui para um discipulado, e aí a gente acabou nem fazendo a lição do discipulado, porque o casal estava falando só sobre adoção, e ele está nesse drama de entrar na fila da adoção, porque a esposa dele não pode ter filhos, né? E está se tornando muito comum entre as mulheres devido àquela doença chamada endometriose. Devido a toda a tensão, preocupação, estresse que as mulheres têm vivido de carregar esse peso, essa preocupação tem aumentado essa doença nelas, e essa doença as impede de gerar filhos. Então está se tornando muito comum e nem todos os casais vão ter esse privilégio. Então, filhos, eles são heranças não do meu pai, não da minha mãe, não do meu amigo, não. São heranças que vêm do próprio Deus. Deus nos dá essa herança. Filhos são herança do Senhor. E isso, de fato, é algo muito bom. Muito bom. Mesmo que a sociedade diga o contrário. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui essa noite, e a grande lição para nós é assim, ó. Você tem um versículo como esse, dizendo, herança do Senhor são os filhos. Você nem precisa ser um intérprete habilidoso. Só lendo essa frase, não, é um negócio bom. Não é? A herança do Senhor são os filhos. Então, talvez eu não entenda lá o hebraico e tal, mas eu sei que é um negócio bom. Só que a sociedade diz que filho é um problema. Filho é um problema. E aqui Deus está dizendo que filho é uma coisa boa.
Tá certo? Então, nós vamos estar sempre em choque com o que o mundo diz, com o que Deus diz. E nós precisamos, mesmo às vezes sem nem conseguir explicar e nem entender tão bem, por isso não conseguimos explicar, nós temos que crer no que Deus diz. Eu creio no que Deus diz. O erro está sempre do lado de lá, nunca aqui. Então, se Deus está dizendo que é bom, é porque é bom. Mas eu olho para a realidade, é muito ruim. Você vai ler Provérbios, por exemplo, vai ter vários textos de filhos que envergonham os pais. Ó, tá vendo? Não é bom. Mas por quê? E aí você volta para as Escrituras. Porque é preciso obedecer ao que Deus diz, crendo nele, tá? Ele continua o verso dizendo: o fruto do ventre, seu galardão. Novamente ele vai usar uma coisa boa. Galardão seria um prêmio. Quem não gosta de ganhar um prêmio? Então, esse fruto do ventre é um galardão de Deus. Já pensou? Então, nota como Deus coloca um filho. Na perspectiva de Deus, Deus, olha, eu vou dar uma herança para você e eu vou dar um galardão para você. E aí ele faz gerar vida dentro do seu ventre. E assim ele dá um filho. Não é incrível isso? Eu já vi alguns casais ficar, principalmente jovens casais. A esposa ficou grávida, e aí quando não tinham planejado isso, são casados e tal, cristãos não planejaram. Aí, e agora e tal, não era para esse momento, e aí chora e tudo. E aí quando eles vêm me falar isso, eu digo assim, ó, cuidado. Cuidado, porque você está ofendendo a Deus. Como é que Deus te dá um presente, te dá um prêmio, te dá uma herança, e você recebe chorando? E você recebe com esse coração ingrato. Muito perigoso isso. Aí sabe o que acontece? Às vezes a criança nasce, aí ela passa por maus bocados e os pais entram em desespero. Ué, mas lá no início você não estava chorando porque não queria? Como é isso? Então é preciso entender a perspectiva de Deus, o que Deus acha disso que está acontecendo. E como você recebe isso? Então, filho, recebemos a notícia, vamos ter um filho. Nossa, Deus nos agraciou. Deus nos abençoou. Deus nos deu um prêmio. Deus está nos dando uma herança. Isso é um filho. É o que o texto diz. E aí, ele fala como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. E aí você pensa, nossa, mas pastor, filhos na mocidade é um problema. Aqui está dizendo que são flechas na mão de um guerreiro. É uma coisa boa ou ruim? Imagine um guerreiro sem nenhuma flecha. Mas filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Ele vai se sentir seguro ali. Assim são esses filhos na mocidade. E o contexto aqui é de guerra. E aí ele fala no verso 5: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Então vai dizer que feliz o homem que enche a aljava, onde colocavam as flechas, que enche desses filhos a sua aljava. Acredita-se que para encher a aljava naquele tempo seriam 7 filhos, ou 7 flechas. E ele está dizendo, feliz o homem que tem muitos filhos. Na nossa sociedade vão dizer, triste do homem que tem um horror de filho. Não é assim que vão dizer? É desse jeito que vão dizer. Tá? E aí aqui eu não tenho como eu não lembrar do meu próprio pai, né? Que tem muitos filhos. E vai olhar como o dia dele é triste, né? Todo dia tem os filhos lá, os netos lá. E ele já é viúvo. Então, às vezes eu fico imaginando ele sozinho, sem nenhum filho. Como seria a vida dele?
não é? Hoje os casais, não quero ter filho, vai atrapalhar a minha carreira, vai atrapalhar a minha vida, meu corpo não vai ficar legal e tal, beleza. Tudo bem, é a sua escolha. Mas um dia a conta vai chegar. Você já viu como é um velho sem nenhum filho, um ancião sem filhos, abandonado, e você já viu como é um ancião com filhos bem criados, como é que ele é cuidado? Então a minha sogra, ela tem Alzheimer, e ela foi uma grande guerreira, né? E hoje ela está igual uma bebezinha, e ela tem 3 filhos. Vocês precisam ver como ela é cuidada, como ela é bem tratada, como ela é amada, como ela é feliz por ter esses filhos. E diria o mesmo do meu pai. Como ele é feliz, né? Por ter tantos filhos. Então todo dia tem uma reca de gente lá para tomar café, para almoçar, para jantar. E se eu passar um dia sem tomar café lá, ele já acha ruim. Já reclama, né? Eu estava dizendo para a Raquel que ela acertou, depois de 20 anos de casada, ela acertou em fazer o café. E o café dela ficou muito bom. Eu estava pondo dizer, filho, ó, faz aquele café hoje, estou desejando. Aí eu digo, mas não diga para o pai que o seu café está melhor do que o dele, porque se ele souber... Então, é muito gostoso ele poder ter esses filhos. Eu queria ter pelo menos 5, né? Mas o Senhor não permitiu. E não vou contar aqui tudo que aconteceu, né? Perdemos um filho, enfim. Mas filhos são bênção do Senhor. De fato, são bênção. E eu não preciso tentar argumentar aqui, usar meu pai como exemplo, a minha sogra, ou talvez alguns de vocês aqui que têm filhos, ou talvez pensar numa velhice com filhos como um processo natural da vida e mostrar o outro lado de uma velhice sem filhos, como isso é ruim por si só. Esses argumentos, eles nem precisariam existir. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ter filhos é bênção, é herança do Senhor. Pronto, isso basta. E nós nem precisaríamos olhar para a realidade, para o efeito disso na prática. Só o fato de estar aqui, nós podemos perceber que isso traz bênção e felicidade para um homem e uma mulher. Veja agora o Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então aqui bem-aventurado é feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então no verso 1 e o verso 4, ele mostra como ele fala desse homem abençoado. Veja o verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então a bênção, a bem-aventurança, a felicidade está ligada ao temor a Deus e a andar nos caminhos do Senhor. Agora eu quero chamar a atenção no quadro que ele vai pintar de como esse homem é feliz. Então ele começa dizendo, feliz esse homem aqui que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele vai e fala como é a vida desse homem, e no final ele diz assim, nossa, como é feliz esse homem que teme ao Senhor. Como ele é abençoado. E o que tem dentro desse recheio, desse quadro que mostra um homem feliz? Veja o que tem no quadro. Verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então ele pinta um homem feliz, esse homem abençoado, esse homem bem-aventurado, como um homem que trabalha, sustenta o seu lar, a sua esposa é essa mulher frutífera, e seus filhos ao redor de sua mesa. Tenta imaginar a cena na hora do almoço ou do jantar, ele chegando do trabalho,
a esposa sentou as crianças na mesa e agora todos vão fazer essa refeição. É esse o quadro que ele pinta de um homem feliz. Um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O quadro da sua família é esse. Uma esposa frutífera e filhos ao redor da sua mesa, como rebentos da oliveira. Incrível, né? Como é abençoado, como é feliz. Um homem que teme ao Senhor e o Senhor então o abençoa com filhos. Claro que Deus, na sua soberania, decidiu não dar filhos a alguns casais. Existem as exceções, mas de uma forma geral, isso é bênção. É bênção de Deus. Filhos são bênção. Eu até brinco com a Ruth, né? Eu quero pelo menos 3 netos. 3 netos, seu e 3 do José. Vai fazer 6. Aí ela só disse, pai, 2 não dá certo não, só 2. Sei por quê, desse tamanho, só quer ter 2 meninos. Acho que é porque lá em casa só são 2 também, né? Mas são bênçãos. Filhos são bênçãos do Senhor, tá? Olha comigo agora um texto bem interessante, 2 Timóteo, ou melhor, 1 Timóteo. 1 Timóteo 2. Primeiro Timóteo 2 diz assim, verso 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Verso 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da missão de mãe, se ela permanecer na fé, no amor e santificação com bom senso. Então, esse texto é um texto complexo, tá? Eu não vou me deter nele. O que seria ser preservada através da missão de mãe? Algumas traduções têm, será salva através da missão de mãe. Então, ser salvo através da missão de mãe, essa salvação ou preservação, talvez seria uma melhor tradução, a palavra pode ser traduzida tanto como preservada ou salva. Não pode se referir à salvação eterna, porque aí quem não tivesse filho não seria salvo. Então não faz o menor sentido, tá certo? Alguns vão acreditar que ela vai ser preservada através da missão de mãe, pensando como representando essa mulher, representando Maria, que através da missão de mãe vem Jesus como Salvador. Então ela seria essa salvação. Então tem pelo menos aí 5 interpretações desse texto aqui, depois vocês podem estudar. A interpretação que me parece mais coerente, que serve para o ponto que eu quero falar aqui, então, é que a mulher vai ser preservada através da missão de mãe. Preservada de quê? Do que ele fala no verso 14 e verso 13, ou melhor, verso 14. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, então esse todavia aqui está ligando ao que ele diz antes. Ela vai ser preservada, então é dentro de um contexto menor, a mulher vai ser preservada de ser enganada e cair em transgressão. E aí, enganada e cair em transgressão, que engano é esse? Que transgressão é essa? O que ela foi iludida, né? Então, a mulher, dentro desse contexto aqui, essa ilusão e essa transgressão está ligado a ela querer tomar a autoridade.
Então, por isso que o texto fala, a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, porém esteja em silêncio. E a autoridade de homem aqui está contrapondo estar em silêncio. Estar em silêncio, né? Ficar calada. É ter essa postura de submissão e não querer usurpar a autoridade do homem. Era o que estava acontecendo na igreja em Éfeso. E aí ele usa como argumento o que aconteceu na criação. Por que a mulher não pode ser assim? Tomar a autoridade do homem? Porque primeiro foi feito Adão. Então não é uma questão cultural, como alguns vão interpretar. É uma questão teológica, com fundamento lá na criação. Então por que a mulher não pode exercer autoridade? Porque primeiro foi feito Adão e depois Eva. E aí, aqui o segundo ponto não seria um outro argumento, mas seria uma contestação histórica de que não dá certo a mulher usurpar a autoridade do homem. Então ele vai e diz no verso 14, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, quando a mulher tentou usurpar a autoridade, olha o que aconteceu. Ela foi enganada, iludida, e ela caiu em transgressão. Por isso que lá Deus vai dizer para Adão, maldita é a terra, porque deixou ouvido a tua mulher, e não fizeste o que eu te ordenei. Então, meu ponto aqui é mostrar que o filho, por si só, ele é uma bênção. Porque através da missão de mãe, a mãe vai ser abençoada e ser livre desse tipo de queda aqui. E aí vocês vão convir comigo como é difícil para as mulheres que não cumprem sua missão de mãe por causa de uma carreira promissora, como é difícil para elas, e elas são iludidas e enganadas pelo feminismo, pelo que está acontecendo na sociedade. Já estão gritando, dizendo, eu quero voltar a ser a mulher do lar, porque tá lá é muito ruim. É muito difícil carregar essa responsabilidade. Eu falei aqui no início da endometriose. Então, cientificamente é comprovado que as mulheres estão adoecendo mais disso por causa do peso de responsabilidade que elas têm carregado sobre seus ombros. Os homens não assumem mais seu papel, a mulher tem que assumir esse papel, viver cheio de preocupação no lar e fora do lar, porque o homem não consegue mais ser o provedor, o protetor e por aí vai. E aí a mulher é iludida, ela acha que conseguindo essa independência financeira ou coisa do tipo, ter a sua carreira e tal, ela vai encontrar a felicidade. E assim como Eva, ela foi iludida e enganada. E a missão de mãe, lógico, com fé, amor e santificação e bom senso, vão livrá-la dessa ilusão que o mundo tem oferecido às mulheres, que Satanás oferece. Vão livrá-las dessa ilusão. Então, o filho, por si só, ele é uma grande bênção. Então, uma mãe hoje, está muito difícil para ela, né? Olha só como é que acontece lá em Fortaleza. Aqui, eu acho que no contexto de vocês é mais difícil. Mas é mais ou menos assim, ó. A mulher vai ter um filho. Só que ela trabalha, ela tem que ter o dinheiro dela, a independência dela, ela não depende de ninguém, ela conquistou isso. Aí ela tem que correr, deixar o filho numa creche, bem cedinho. Aí a criança, elas dizem, ó, não deixe ele dormir de tarde, porque eu quero pegar ele cansado, para só chegar em casa e ele dormir. Aí vai correndo, pega o menino lá, e aí leva para casa, já bota para dormir. E aí aquela loucura, aquela correria, e aí tem trânsito, chega em casa já 8, 9 horas da noite, 6 horas da manhã já tem que estar saindo de novo, deixa o menino no canto. Esses são os que botam numa creche, tem uns que deixam com os avós. Aí a criança adoece. Aí tem que levar a criança doente, deixar lá no colégio, junto com os outros lá. E é aquela loucura. Então a Raquel acompanha um grupo de mães, né, do App Vida, e ela sempre me conta que às vezes tem mães chorando lá, desesperadas,
porque não sabe o que fazer. Porque as doenças vão se agravando nas crianças, se agravando, aí os meninos têm que ficar internados, aí elas vão passar a noite no hospital, no outro dia tem que trabalhar. Imagina aí, como é terrível isso para uma mulher, não é não? Aí tem um ciclo menstrual, tem que trabalhar mesmo assim com dor. É terrível, gente. Terrível. Então o feminismo conquistou um negócio bem ruim para as mulheres, né? E os homens, alguns, claro, acharam que foi bom. Então hoje a mulher fala, olha, eu não estou mais aguentando trabalhar, não, tem que trabalhar, eu não vou aguentar dar conta que só não, tem que trabalhar. Você não quer isso, não quer isso? Então tem que trabalhar. E aí, como é que uma pessoa assim vai cumprir a missão de mãe? É muito difícil. Eu sei que tem algumas mulheres que são guerreiras, que não estão trabalhando para conquistar a sua independência. Estão trabalhando porque é o jeito, vão na garra mesmo, no sacrifício. A minha mãe foi assim, nós fomos criados assim, não estou falando dessas mães não, tá? Que, infelizmente, o contexto, né, ali força você a viver isso. E você se sacrifica para ajudar seu marido. Não é para ter sua independência financeira, viver a sua liberdade, comprar o que você quer e tal, e o lá fica jogado daquele jeito. Não, não é disso que eu estou falando, tá? Mas o fato é que é muito difícil. Muito difícil. Aí, imagina uma mãe que vive dentro desse contexto conturbado. Como é que ela vai sonhar em ter outro filho? Filho é um problema, um menino dessa é um problema. Tem que levar para deixar ali, pegar ali, deixa na casa do avô. Aí o menino deu problema, leva para o colégio. É um problema. Arrumamos um problema. Arrumamos um problema. Então, ter filho hoje, dentro desse estilo de vida, é um problema. Aí você quer viver num padrão de vida elevado, então tem que trabalhar todos os dois para poder dar isso, dar aquilo, mas não consegue nem dar a presença, né? Estar presente, como a gente aprendeu hoje pela manhã. Como que uma mãe assim vai conseguir inculcar alguma coisa na cabeça do filho? Não tem como. Porque está sempre ocupado naquela correria e por aí vai. Então se torna uma vida, eu costumo dizer assim, vocês não estão vivendo, vocês estão sobrevivendo. É uma loucura. Eu olho assim, nossa, como é que as pessoas conseguem? E aí eu admiro muito algumas mães que na raça vivem esse estilo de vida mesmo por questão de necessidade. Eu fico, nossa, mulher tem uma força descomunal. Só pode, porque se eu ficar um dia em casa, cuidando da casa dos meninos, eu canso demais. Eu prefiro trabalhar fora. Mas tem mulher que é assim. E aí, a missão de mãe vai ajudar as mulheres, segundo o texto que nós vimos aqui em 1 Timóteo, a não serem iludidas pelo engano de Satanás. Viu como o filho é uma bênção? Até nisso, né? O filho é uma bênção. Ele por si só, ele gera uma bênção e uma proteção para a mãe, tá? Mas, contudo, todavia, quando olhamos para a realidade, não conseguimos ver isso tão claramente, como eu falei no início. Então você olha para a realidade e você diz assim, não, filho não é essa bênção toda aí que o pastor está falando, não. Filho é um problema, filho é muita dificuldade, filho dá muita dor de cabeça. Quando chega na adolescência, né, que o pessoal chama de aborrecência, então dá medo. Quando chegar na adolescência, dá medo, vai ser um problema assim, daqueles e tal. E aí a gente vai se perguntar, então será que a palavra de Deus está errada? Porque a gente leu aqui vários textos, e teriam muitos outros, Provérbios está cheio deles, mostrando como os filhos são bênção, herança do Senhor. Mas quando olhamos para a realidade, não é bênção assim não.
Por isso as famílias têm cada vez menos filhos. Então a palavra de Deus está errada? De forma nenhuma. Não, não e não. A palavra de Deus está sempre certa. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O problema é que o mundo e muitos cristãos não têm experimentado os benefícios da obediência. Os benefícios da obediência, como o Salmo que o pastor Márcio leu, o finalzinho dele ali, fala disso, dessa bênção que é obedecer os preceitos de Deus. As pessoas não fazem o que a palavra de Deus diz em relação aos filhos, como aprendemos ontem, como aprendemos hoje pela manhã, mas querem o resultado que ela promete. E aí é que está o problema. Então eu quero a morte do justo, mas não quero viver a vida do justo. Eu quero que o meu filho conheça a Deus, mas eu não inculco a palavra de Deus nele. Eu quero que ele seja uma bênção, mas eu não falo dos feitos poderosos de Deus para ele. E aí eu começo a pôr em xeque o que Deus diz, em vez do meu estilo de vida. Então, Deus está sempre certo. Sua palavra é verdadeira e está sempre certa. O que nós vemos no mundo, nessa realidade, é um mundo quebrado, um mundo que jaz no maligno, um mundo caído. O pastor Márcio leu o Salmo que começa assim, ó. A lei do Senhor é perfeita e faz o quê? Restaura a alma. A lei do Senhor restaura a alma. Então ela serve para alguém deprimido? Serve. Serve. Às vezes alguns irmãos vão dizer assim, pastor, estou fazendo devocional e tal, e eu não estou conseguindo vencer esse pecado, eu continuo infeliz e tal, isso não está fazendo direito. Não está. Como é o seu dia a dia? Aí a pessoa vai falar. Não está. Você acha que você está longe de Deus, está com um mês já, sem falar com Deus, é só no Instagram, tendo inveja dos outros, da vida feliz que os outros mostram nas redes sociais, aí você começa a ficar infeliz e tal, só consumindo essas coisas, não escuta um louvor, não ora, não faz um jejum, vem para a igreja à força, aí estou fraco espiritualmente. Aí eu digo assim, faça um devocional, lê a palavra, a pessoa lê um capítulo, aí, tá funcionando não. Pensa que é uma pílula que você toma e já um analgésico? Não. Busca o Senhor, de fato. Tem intimidade com o Senhor, de fato. Quero ver se você não vence. Aí eu digo assim, né, para a pessoa, vou te dar uma rota de fuga. Quando tu se sentir tentado, como tu tá fraco, eu vou te dar uma rota de fuga para tu não cair nesse pecado. Aí eu crio a rota de fuga. Você vai ligar para alguém, se sentir tentar, você liga para algum irmão de sua confiança e pede oração a ele. Você está nesse local aqui, você vai sair, você vai fazer isso, tal. Aí a pessoa vai me avisar, cair de novo. Eu disse, a rota de fuga? Não fiz não. Entende? Nem uma rota de fuga a pessoa faz. Já fez um jejum? Não. Tá lendo a palavra? Não, tô não. Mas como é que quer vencer? Vai vencer nunca. Vai vencer nunca. Assim é o trato com os filhos. Se nós não praticarmos o que nós ouvimos ontem e hoje pela manhã, aí o seu filho vai ser uma maldição mesmo. O seu lar vai ser uma bagunça mesmo. Aí você vai olhar para a palavra de Deus. Deus disse que meu filho é uma herança. Está sendo uma maldição na minha vida. Chegou na adolescência, só dá trabalho e tal. Como é que foi desde que ele nasceu? Você inculcou? Você fez tudo que Deus disse? Se você tiver feito tudo direitinho, aí beleza. Aí eu fico calado.
Mas não. Você não fez. Então a cristandade hoje não é aquela... Deus, eu fiz tudo direitinho, não deu certo. Aí eu diria para você, Deus é soberano, a salvação do seu filho depende de Deus. Mas não dá para dizer isso. Porque geralmente as pessoas não fazem nada. E aí querem o resultado que a palavra de Deus promete. Aí querem ainda culpar ou dizer que a palavra de Deus não é verdadeira. E aí, claro que nós não vamos verbalizar isso ou falar isso. Mas as nossas atitudes, por exemplo, em ter medo de ter filhos, demonstram que nós acreditamos no que o mundo diz. Casais cristãos, quando engravida, em vez de festejar, fica triste, chora, porque vai ter um filho. Por quê? Porque olha para o cenário, às vezes olha para a questão financeira, aí acredita que para ser feliz tem que ter isso e ter aquilo. Não é capaz de baixar o padrão. Como é que o meu pai criou 7 filhos, semi-analfabeto? Mas nós não, nós acreditamos que os nossos filhos têm que ter tudo do bom e do melhor. Aí vem um filho, vixe, agora como é que vai ser? É o fim de tudo. Porque tem que tratar um menino ou a menina como um rei e uma rainha. Tem que dar tudo, a roupa melhor, a roupa de marca, tem que ser a melhor escola, tem que ser isso aqui. Claro, não estou dizendo se você pode, se Deus te permitiu isso, te deu isso, pode dar do bom e do melhor ao seu filho. Amém. Agora você optar por ter só um filho, porque se tiver 2, o outro não vai mais poder comer picanha. Vai ter que comer maminha agora. Entende? E aí você vai criando esse filho aí como um rei, e ele começa a agir como um rei. Tudo tem que ser do jeito dele, na hora dele. Essa semana eu vi algo absurdo assim. Um sobrinho meu, ele tem 10 anos. Aí a noiva do pai dele estava com ele. Aí ele disse assim, nós vamos chegar atrasada. Aí ela conversando com a gente disse assim, calma, eu já vou. Ele disse, bora, nós vamos chegar atrasado. A criança de 10 anos. Aí ela, tem calma, menina, a gente já vai. Só mostrar aqui uma foto para eles. Aí disse, vou contar de 1 até 10, viu? Não pensou? Aí ela, menino, tu tá ficando doido, aí tu não manda em mim não. Onde é que esse menino aprendeu isso? É que lá na casa dele, é assim. Quando ele diz, traga isso, aí todo mundo, o avô, né, a mãe, bora, o rei falou. Aí se demorar, eu vou contar de 1 até 10. Uma criança de 10 anos. Tá? Vocês acham que um menino desse, quando ele chegar na adolescência, ele vai dar trabalho? Entende? Aí você vai dizer, nossa, onde é que eu errei? Foi o que houve? O que está havendo? Você nem treina seu filho para o mundo real. Como é o mundo lá fora? Vai ser tratado assim? Quando ele for para o primeiro emprego, ele vai chegar lá, aí o patrão vai estar todo mundo, por favor, aplausos para ele. Chegou o nosso novo funcionário. Está aqui minha cadeira para você sentar. O que você deseja? É assim? Na fábrica aqui é assim? Não. O mundo real é cobrança, é meta. Você é só um número. Você não der resultado, tchau. É assim o mundo real. O mundo real não tem a paciência que sua mãe tem, que seu pai tem. Aí nós super protegemos nossos filhos, nem os preparamos para o mundo real. E aí ele vai vivendo assim, com dificuldade, e vai sofrer muito. Aí, diante desse cenário horroroso, nós vamos dizer o quê? Ter filho não é legal. Então nós fazemos tudo errado, o resultado é
dá errado também. E aí nós olhamos para a palavra de Deus, ela diz, ei, é bênção isso aqui. Não, mas quando eu olho para cá, é maldição, é problema, é dor de cabeça. Aí você olha, Deus diz, não, é herança do Senhor. É o fruto do ventre, é um galardão, é um prêmio que Deus está te dando. E que prêmio ruim é esse, Senhor, que o Senhor me deu? Porque nós não obedecemos o Senhor. O mundo é assim. Então o mundo está um caos. Quem é professor aqui, é fácil ensinar os meninos? É um problema. Não tem nem quem queira ensinar. Lá em Fortaleza, o professor do estado, que vai ensinar num bairro que é dominado pela criminalidade, ganha mais. Porque ninguém quer ensinar lá. E é um risco ensinar lá. Mas são alunos. São adolescentes. Aí o Estado tem que pagar a mais, dá R$1.000 a mais. Então, se é professor que quer ganhar R$1.000 a mais, tem que ensinar nesse lugar onde você é ameaçado. Já pensou? É assim que a sociedade está. É nesse nível. Aí você olha, como é que pode? Se é uma sala de aula, ninguém respeita mais ninguém, e aí a criminalidade dominando, aí você olha, esses meninos são, eu vejo os professores falando, são as pestes, né? Esses meninos são as pestes. Eu não aguento mais, eu estou saturado disso aqui, eu não suporto mais, é loucura isso aqui, ficar numa sala de aula com 40 meninos que não obedecem a ninguém. Já pensou? Que loucura. Antigamente você dizia assim, vou dizer pro teu pai, o menino se tremia todinho, né? Diz isso hoje. Não adianta nada. E o pai, quando vai no colégio com a reclamação do filho, o professor tem que se explicar. Não, o pai chega logo, o que foi que fizeram com ele? Não, seu filho fez, mas o que foi que fizeram com ele? Quero saber o que fizeram com ele. E por aí vai. Então vejo os professores e os diretores de escola morrem de medo de ter que se explicar para os pais. E ainda pode ser um pai daqueles bem barraqueiros, né? Que chega e a confusão é grande. Terrível isso. Então quando você olha para esse cenário, você diz, não pode ser bênção. Olha isso aí, não é bênção coisa nenhuma. E como é que Deus diz que é bênção? Então o problema não é o que Deus diz, é uma sociedade afastada de Deus, longe de Deus, distante de Deus. E a cristandade tem que mostrar como nós somos diferentes. O mundo era para olhar para os crentes e verem os crentes felizes da vida com seus filhos. Estão sendo criados na disciplina e administração do Senhor. Estão crescendo nos caminhos do Senhor. O comportamento é diferente. Não, na adolescência eles não são problemas. Não, eles não são aborrecentes. Eles são filhos que dão orgulho aos pais. Eles temem ao Senhor. Eles servem a Deus na igreja. Eles assumem responsabilidades. Lembra que eu falei de manhã que Agostinho dizia assim, olhem para as nossas famílias e vocês vão ver como o cristianismo é superior? Uma das coisas que acontecia no tempo de Agostinho era o seguinte, o pai, por causa da sua fé, era preso. Aí o adolescente, que nós chamamos de aborrecente, fazia sabe o quê? Ia lá na prisão e dizia, por favor, deixa eu ficar preso no lugar do meu pai, que ele tem que trabalhar para sustentar a família. Aí você olha, como que um menino toma uma atitude dessa? Deixa eu falar de outro aborrecente. Ou melhor, 4 aborrecentes. Daniel e os seus amigos. Eram adolescentes, entre 13 e 15 anos. Eles chegam lá na Babilônia, suas famílias foram mortas, o seu país foi devastado, chegam como escravos, são separados para servir lá, e a primeira coisa que eles decidem é o quê?
não se contaminar com as finas iguarias do rei. Já pensou? Davi era um aborrecente quando ele foi lá na guerra. Tinha no máximo dos máximos 15 anos, quando ele enfrentou Golias. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha só a postura. Saul diz: não, Davi, não tem condições de tu ir, não. Não dá não, cara, para ti. Tu não consegue nem vestir a armadura. Aí Davi vai argumentar. Quando eu estava lá cuidando das ovelhas de meu pai, veio um urso e um leão e o Senhor me livrou deles. Do jeito que aconteceu lá, Saul, Deus vai fazer com esse gigante aí. Do mesmo jeito, eu vou vencer ele. Olha a postura desse homem. Ou melhor, desse adolescente. Tá vendo? Os aborrecentes, eles só são aborrecentes porque eles não foram criados na disciplina e admoestação do Senhor. Pode ter certeza. Vocês podem ver aqui na igreja isso acontecendo. A maioria de vocês aqui, homens que trabalham, foram criados, e aí eu tô, antes de conhecerem a fé até, a maioria de vocês não deram trabalho não, quando era adolescente. Alguns adolescentes já tinham que estar trabalhando, ajudando a família. Não dava nem tempo para ser problema, porque tinha que trabalhar duro para ajudar o pai. Não era não assim? Os mais antigos aí, não era assim não? Um ou outro eram dominados por algum vício da bebida, coisa do tipo, e aí o Senhor vem e nos liberta. Mas não tem essa fase. Agora hoje, o menino tem lá 13, 14, 15 anos, é só com celular, não tem responsabilidade nem de encher uma garrafa, nem de botar um lixo fora. A menina não sabe nem lavar um prato, não sabe fritar um ovo. Quem é que está criando esses incompetentes emocionais que não sabem fazer nada? Então não crie seu filho assim. Você acha que o mundo vai dizer, seu filho sabe fazer o quê? Não sabe fazer nada. Entende? Então não façam isso. Aí depois você vai dizer, esse menino, pastor, não quer nada com a vida. Aí olha assim para a cara do irmão, como assim? Quem foi que criou isso aí? Que trabalho foi esse que tu fez? Tu estava onde? Que passou 18 anos e o menino não sabe fazer nada, não quer nada com a vida. Entende? Aí nós vamos dizer, filho, é problema. Não. Problema é não ouvirmos o que Deus diz. Aí está o problema. Filho, é bênção. Bênção do Senhor. Essas maldições que nós vemos é no mundo apartado de Deus. No mundo longe de Deus, onde a palavra de Deus não reina. No nosso lar, onde a palavra de Deus reina, onde as regras do nosso Deus são respeitadas, filho, é grande bênção. É alegria. É coisa gostosa de se viver. É um ambiente gostoso. Nossos filhos aprendendo as coisas na disciplina do Senhor, na admoestação do Senhor, amadurecendo. Nós podemos ver a luta deles contra o pecado, as vitórias, as conquistas, sempre nos caminhos do Senhor. É legal demais. É incrível demais. E aí nós vamos orando, nós vamos falando dos feitos do Senhor, que Ele está fazendo na nossa vida, Pai, e que Ele já está fazendo na vida dos nossos filhos. E eles mesmos aprendendo essa vivência, essa caminhada em intimidade com o Senhor. Vivendo suas próprias experiências com o Senhor. E juntos nós vamos partilhando isso.
falando uns para os outros dos feitos poderosos que o Senhor está fazendo na nossa vida. Não é incrível isso, não? Não é um negócio massa de se viver? E como é bom viver essa experiência com vários filhos. Aí depois nós vamos ver aqueles que têm o dom do casamento, nossos filhos casando, o Senhor abençoando. Depois vem os netos. E aí eles agora vão ter o seu próprio núcleo familiar nos caminhos do Senhor. Na igreja eles vão assumir a liderança do povo de Deus. É incrível isso. Eu acho isso fantástico. Isso acontecer diante dos nossos olhos. O milagre da salvação, nossos filhos tendo o seu primeiro encontro com o Senhor, Jesus salvando eles crendo, o batismo deles, o dia que eles vão proclamar publicamente diante da sociedade que eles servem o Senhor, as suas batalhas no colégio, eles testemunhando sua fé, eles voltando e contando as lutas que eles tiveram lá no colégio, contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. Isso é incrível demais. É fantástico demais viver isso, essa vida abundante que Jesus nos prometeu, ainda aqui, para a glória do nome dele. Jesus Cristo, meus amados irmãos, nos libertou da escravidão do pecado. Já nessa vida, podemos experimentar os benefícios da obediência no nosso lar. Ver os nossos filhos crescendo nos caminhos do Senhor. Isso é uma grande bênção. Uma grande bênção. E caso eles não queiram seguir o Senhor, nós ficaremos tristes com isso. No entanto, poderemos mostrar para eles, assim como mostramos para o mundo, o quão bem-aventurados nós somos por seguir o Senhor. E se um dia ele abandonar o Senhor, ele tem que abandonar o Senhor olhando que vida eu estou deixando para trás. Ele vai lembrar dessa família, desse núcleo familiar que serve ao Senhor com muita dor no coração. Quando ele estiver lá no mundo, vez por outra vai martelar na cabeça dele. Nossa, olha a desgraça que eu estou vivendo. Meu pai tanto que me ensinou. Minha mãe tanto que me ensinou. Quando ele for construir o lar dele longe de Deus, vai ser uma grande desgraça. Cheio de traição, de perdição, de choro, de vícios. Ele vai lembrar do lar que ele abandonou. Que serviu o Senhor com alegria. Que cria no que Deus dizia. Isso vai ficar martelando na cabeça dele. Enquanto seus pais piedosos oram por ele. Enquanto ele vive longe desse lar piedoso. Ele vai ter isso em mente. Agora, imagina o lar que ele vivia, de pais que se diziam cristãos, mas não tinha nada disso de piedade. Aí ele deixa, não, lá o pai e a mãe viviam brigando, era uma cachorrada grande. Aqui o que eu estou vendo é igualzinho lá. Esse negócio de igreja aí é só falsidade. Eles iam para a igreja, ó, mas tem essa vida, esse lar governado por Jesus, é igualzinho o meu aqui. Essa bagunça que eu estou vivendo aqui, eu já vivi lá na casa do meu pai. Terrível, né? Jamais devemos ter um lar assim. Pais, jamais. Nosso lar deve ser um lar piedoso, que reconhece e crê no que Deus diz. Independente do que o mundo diz, de como o mundo vive. E, infelizmente, de como alguns cristãos vivem. Tá? Não acreditem. Não acreditem. Então, se o seu lar está uma bagunça, é porque você não está obedecendo o Senhor. E ponto. Se a sua vida é uma bagunça, não é porque Deus não tem poder, não é porque o Espírito Santo não tem poder, é porque você não leva Deus a sério. E no último dia, talvez você ouvirá: nunca te conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno.
Cuidado com isso. Cuidado com isso. As evidências de que Jesus nos libertou da escravidão do pecado é uma vida que experimenta os benefícios da obediência. E eles são reais. Amém? Vamos orar. Senhor, ajuda o teu povo, Deus, a ter uma vida piedosa, cada um de nós, para que o nosso lar, Deus, seja visitado pelos benefícios da obediência. E aqui não é uma barganha que estamos fazendo, ou uma troca, não, jamais. Seria arrogância e petulância nossa. Humildemente nós te oramos, pedindo que nos curvemos diante da autoridade da tua palavra e venhamos obedecê-la. E como consequência disso, sim, provaremos os benefícios da obediência. E assim mostraremos para o mundo o quanto é bom servir o Senhor. O quanto o nosso lar é abençoado, o quanto os nossos filhos são bênção. Faz isso, Deus, no nosso lar. O Senhor nos salvou para testemunharmos de Jesus Cristo, para tornarmos o teu nome conhecido. E o testemunho da nossa família, Deus, conta muito com isso. Nos ajuda nessa caminhada. Perdoa as vezes em que falhamos como pais, mães, e nos dá graça e misericórdia para continuarmos tentando, buscando a tua face, para obedecermos o Senhor. Para a tua glória nós te oramos. Amém.